negociavam, sei lá o que eles faziam, qualquer coisa errada. E outro... Tanto que ali, Malaquias, amado, ele não está dizendo como fazer. Ele está, dando mal, corrigindo as pessoas que estavam fazendo coisa errada, os sacerdotes. Nós vamos ler. Fica calmo. É de que a pessoa que devolve o dízimo... Ah, já falou devolver. Onde tem na Bíblia aqui falando devolver? Está escrito aonde devolver dízimo? Eu nunca vi devolver. Não daquela... Como é que vai devolver? Tipo assim, eu peguei dele e agora eu dou para ele. O que é isso, devolver? maneira ensinada pela teologia da prosperidade, mas da maneira bíblica, ela é muito abençoada por Deus em todos os aspectos da vida, na área da... em todos os aspectos da vida. Olha só que mentira, cara. Ah, meu cidadão. Que é saúde, isso? Na área familiar e também na área financeira. Então, vale a pena... Na área financeira também, isso não é teoria de prosperidade, não é, mas na área financeira vai ser abençoado. Isso aqui não é 6, isso aqui é meia dúzia, viu? Não é 6. Isso é meia dúzia, eu já falei, é meia dúzia, isso não é 6. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui é dar dinheiro pra mim, não é teologia da prosperidade. Mas Deus vai te abençoar financeiramente, mas não é prosperamente, é financeiramente. Porque isso aqui não é a profecia da prosperidade. Será que eu consigo continuar vendo essa bodega? A dizimar. E vale a pena nós entendermos o conceito correto de dízimo, como é apresentado na Bíblia. O dízimo... Falou que é apresentado na Bíblia, o conceito correto? Vamos ver agora. Vamos lá. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Pergunta, esta ordem agora é para quem? É para você, brasileiro? Essa ordem agora é para você que é pastor da igreja evangélica? Essa ordem agora é para você que é membro do sistema religioso? Como está escrito aqui? Vamos ver de novo. Olha aqui então. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Do capítulo número 2 de Malaquias em diante, o assunto não muda. Você vai poder ler aí na sua casa e você vai ver que não mudou a retórica. Ele está falando para os sacerdotes. Quando ele fala aqui, vou voltar. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Quando ele fala isso aqui, capítulo 2 de Malaquias, para frente, não muda. Continua sendo essa a mensagem dada aos sacerdotes de Israel. Quem eram os sacerdotes? Eram homens da tribo de Levi que estavam encarregados de cuidar dos objetos sagrados do templo, de fazer oferenda. Do templo quer dizer, na verdade não é do templo de Salomão, mas da tenda, onde ficava a arca, que depois foi parar no templo de Salomão. Então eles eram encarregados dos objetos sagrados da tenda, do tabernáculo, tá certo? E de gerenciar as dízimas, ou seja, a parte da colheita e também até de animais, que eram direcionados para levita, que também os sacerdotes no meio, já que eles eram levitas, órfãos e viúvas. Esta era a situação. Então, quando chega aqui, você vai ler do capítulo 2 em diante na sua casa com calma e bastante tempo, e você vai ver que daqui, do 2 em diante, ele está falando para os sacerdotes. Então ele começa assim, ó. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdote. Se não escutardes, se não levardes a sério da glória ao meu nome, disse YHWH dos exércitos, está aqui IAVA, porque está na Bíblia Católica. Disse o Criador, mandarei contra vós a maldição, e amaldiçoarei até mesmo as vossas bênçãos. Aí vou ali para cima. Sim, eu amaldiçoarei, porque não levais isto a sério. Eis que quebrais o vosso braço, jogarei imundícia em vossos rostos. Em outras versões está aqui, jogarei cocô em vossos rostos. A imundícia das vossas festas, igual nós lemos esses dias, né? E você deve ter assistido pela internet, quando Isaías falou que as festas, o Criador está cansado de sofrer. Aí ele vai seguir, falando para os sacerdotes, como ele iniciou no capítulo 2. É muita coisa aqui agora. Então eu vou lá para o 3, onde foi dito lá pelo pastor que está lendo aí, que nós estamos acompanhando. Olha aqui, Bíblia de Jerusalém. Sim, eu não mudei. E vós não deixais de ser filhos de Jacó. Desde os dias de vossos pais vos afastastes dos meus decretos e não guardastes. Voltai a mim e eu voltarei a vós. Está falando para os sacerdotes, viu, amado? Disse o YHWH dos exércitos, o Criador, o Altíssimo.
Mas vós dizeis, como voltaremos? Pode um homem enganar ao Criador? Roubará o homem a Deus, na versão Ferreira de Almeida? Ele diz, pode o homem enganar ao Criador? Pois vós me enganais e ainda dizeis, em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Está aqui, ó. Vós estáis sob maldição e continuais a me enganar, vós, todo o povo. Tá certo? Parou. Vós, todo o povo. Vós quem? Sacerdote. E todo o povo. Ele está falando para sacerdote. Aí ele diz para o sacerdote, olha aqui, ó. Tudo que ele está falando é para o sacerdote. Agora ele incluiu, vós, o povo, também tem me roubado, tem me enganado. Agora ele fala para o sacerdote, trazei o dízimo integral. Olha aqui, ó. Trazei o dízimo integral para o tesouro. O tesouro é onde guarda as coisas, seria o armazém, a fim de que haja alimento na minha casa. Na minha casa que haja alimento não é no templo, é em Israel. Para as pessoas, a casa sempre é Israel. Não tem hora nenhuma que é o templo. Sempre é Israel. Provai-me com isso, disse o Criador dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção em abundância, chuva em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos do vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo. O gafanhoto, para que ele não coma a comida, né? Disse o Criador dos Exércitos. Todas as nações proclamarão felizes. Olha bem, todas as nações, que não são Israel, todas as outras nações, vos proclamarão felizes, proclamarão a Israel, naquela época, como felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse o Criador dos Exércitos. Então você veja que quando está aqui falando, é muito claro que o tempo todo está falando para os sacerdotes em relação a ele e a Israel em especial. Tanto que diz aqui, ó, todas as nações vos proclamarão. Se fosse para todas as nações, ele não poderia falar todas as nações vos proclamarão felizes, porque ele já está falando para todas as nações. Entende? Não, ele separou. Ele está falando para os sacerdotes de Israel, porque desde aqui do capítulo 2 para cá, até o final, é para vós esta ordem, ó sacerdote. Do 2 para cá é tudo para o sacerdote de Israel e, por consequência, para o povo de Israel, porque o sacerdote não levou o dízimo integral. Pode ver que está aqui integral, olha aqui, ó. Trazei o dízimo integral, tá vendo? Para o tesouro, para que haja alimento na minha casa. Deixa eu ler de novo agora aqui do jeito que é o entendimento correto, porque na Bíblia você fica um pouco condicionado ao sistema, porque a Bíblia foi feita pelo sistema, mas a Escritura não é assim. Diz aqui, ó, trazei o dízimo total, sacerdotes, que vocês arrecadam, o dízimo alçado, levantado, que vocês recolhem do povo, trazei integral, trazer ele inteiro, todo ele que você recolheu, para ser guardado. Casa do Tesouro parece que é para o cofre, né? Parece que é para o banco. Não, para ser guardado, isso é comida, é alimento. A fim de que haja o quê? Alimento para o meu povo. Aqui está a minha casa, tá certo? No meio do meu povo. Provai-me com isso, disse o Criador, para que ver se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei chuva. Bênção é chuva em abundância. Vou ler agora na Ferreira de Almeida, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei o dízimo integral, trazei o dízimo todo, tá certo? E de todas as coisas, não só da obrigação de 10%, mas dos votos, das ofertas, de tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao armazém, para que haja mantimento, comida, gente. Tá certo? Não é para que haja dinheiro, é para que haja comida. É o que está bem claro aqui na minha casa. Comida na casa dele qual é? Ele precisa de uma casa, ele tem família, tem filhos que precisam de comer? Não, a minha casa é Israel, é Jerusalém. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Criador dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, uma chuva, de tal modo, né, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Você vê que como, quando o moço leu, ele não leu tudo, ele só leu até ali, ele não leu esse pedacinho aqui, ó. Mas está aqui escrito, olha aí, ó. Quando eu boto um quadrado, inevitavelmente aparece aqui uma porcaria de um quadrado do YouTube aqui que atrapalha. Esquece o quadrado aqui, vamos para cá, ó. Uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes, tá vendo?
Por quê? Porque recolher o quê? Recolher o dinheiro? Não haja um lugar que seja tão grande para guardar dinheiro? Não é dinheiro que está falando. Não é bênção material, nesse caso, como se fosse hoje. É uma bênção na época antiga, que é a chuva. A chuva vai gerar tanta comida que essa comida vinda do chão, das lavouras, a pessoa não vai ter agora, o sacerdote, não vai ter nem onde recolher, desde o momento que o sacerdote não leve apenas uma parte do que é entregue a ele. Por isso que é dos dízimos nas ofertas alçadas. Eu não sei se aqui essa versão aqui que eu estou vendo online está alçada. Aqui eles cortaram, mas pode ver na Feira de Almeida. Nos dízimos nas ofertas alçadas, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que roubamos nos dízimos e ofertas alçadas. Nessa aqui está alçadas. Ali não está porque já tiraram. Eles vão tirando o que não interessa a eles. Alçadas é recolhidas. Deixa eu botar aqui para você ver que está alçadas aqui. Em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja aqui, bem pequenininho aqui. Deixa eu botar aqui para você ver aqui, ó. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tá aqui, ó. Alçadas. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então vós me roubais, vós sacerdotes, nos dízimos e nas ofertas que vocês recolheram, alçadas. Então ele fala que vai fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Está nessa versão. É a mesma coisa que está nessa, só que aqui você vê que está aqui, ó. É uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Entende? Quer dizer a mesma coisa, que vai haver uma bênção, que vai ter tanta comida agora, vai ter tanta colheita, porque quem dá a colheita é o Criador mandando a bênção, ou seja, a chuva, e que a pessoa não vai ter mais onde guardar de tanta que vai ter que ter um lugar especial para guardar tanta comida. Assim, amado, o que está escrito aqui na Escritura não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com alimentação, naquela época, para aquele povo. Ali está claro que é vós, Israel, assim todas as outras nações vão proclamar que vocês, Israel, são isso, aquilo, outro. Por que todas as outras nações vão proclamar? Porque ele está dizendo diretamente para Israel e diretamente para os sacerdotes. Este mandamento é para vós, sacerdote. Você viu comigo. Está no início do capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia aí e ver. Do capítulo 2 em diante, hora nenhuma, ele muda de volta. Tira o foco do sacerdote para botar em outra coisa, e muito menos muda o foco para nós brasileiros no século 21. Hora nenhuma. Era para Israel para aquela época. Aquilo ali está na Velha Aliança. O livro de Malaquias é o último livro da Velha Aliança. Aquilo era para o povo de Israel para aquela época. Quando eles vão dizer que foi transportado por nossos dias porque Jesus referendou isso, é mentira. O Salvador estava na Velha Aliança, debaixo da Velha Aliança, cumprindo a lei de Moisés junto com os fariseus hipócritas que ele condenou. Aquilo é uma condenação, ele está condenando aqueles caras, dizendo, vocês dão o dízimo disso, daquilo, outro, porque vocês são hipócritas. Dá o dízimo de coisinha pequena e omite o mais importante. Faça isso, mas não omite o mais importante. Faça isso, quer dizer, dá o dízimo, tem que dar. Você está debaixo da lei de Moisés, vai fazer o quê? Tem que dar. Era aquela época para a lei de Moisés. Mas definitivamente não é hoje, não é para nós e dinheiro nunca foi. Até mesmo quando uma parte da colheita a pessoa vendia, ele tinha agora que adicionar aos 10% da colheita mais 5% de colheita. Entende? Então ele não ia dar mais 10%, ia dar 15% agora. Por quê? Porque ele vendeu uma parte da colheita e não podia. Ele vender e reter o dinheiro para ele. E nem dá para o sacerdote o dinheiro. Ele ia dar agora uma quantidade a mais, não em dinheiro, mas na própria plantação, conforme está escrito. O que está escrito, amado, não é nada difícil de entender. É muito simples. E você lendo, você vai ver que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com quem não é judeu, não tem nada a ver com quem está numa época moderna, na aliança do Salvador, que é a aliança da fé, da graça, como se diz no popular, que é uma palavra blasfemada, mas até aí deixa para lá que não vê o caso agora. Mas não tem a ver com você, brasileiro do século 21. Até mesmo porque em Hebreus está claro, nós lemos Hebreu aqui hoje. Deixa eu ver se ainda está aqui ainda para a gente ver. Hebreus 7, olha aqui, ó. Vamos aqui ver, Hebreus está aqui, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem, segundo a lei, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo de Israel, não era nem daqui. Olha bem isso aqui, ó. Eu boto azul, aparece esse quadrado, eu fico encafifado. Mas olha aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, os que recebem o sacerdócio que são da tribo de Levi.
tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, daqueles lá